Tem pessoas que acham que a saída do Trump de Paris foi uma das melhores coisas que aconteceram para a mudança climática. Uma cidade de baixo carbono é uma cidade que nem qualquer outra, só que ela tem algumas características especiais. Ela tem modais de transporte que não emitem tantos poluentes, ela valoriza o ciclista, o pedestre, valoriza o transporte público, ela inova ao gerar menos resíduos para aterros e coletar recicláveis, coletar resíduos orgânicos, diminuir realmente a quantidade de lixo que vai gerar metano. Ela inova ao permitir que os prédios, as casas, o comércio, a indústria gerem sua própria energia através de painéis solares ou torres eólicas e o uso de fontes renováveis que estão ali disponíveis. E ela também é construída de uma maneira inteligente. Ela permite que as pessoas não precisem se deslocar muitos quilômetros para acessar escolas ou mercados ou outros serviços da cidade. Ela mistura áreas residenciais com áreas comerciais, com serviços públicos, para que as pessoas possam realmente aproveitar a mobilidade ativa e acessar todos esses recursos de uma maneira eficiente. Vai daí, garoto. A cidade de Nova York ela tem uma história com as mudanças climáticas muito forte que começou em 2013, quando a tempestade Sandy meio que destruiu a cidade inteira e causou problemas que até hoje eles têm que lidar. Um ano depois da tempestade, a cidade ela se comprometeu com um plano de redução de emissões que estabeleceu a meta de reduzir 80% as emissões até 2050. Isso foi seguido de um plano de ação que olhou para todos os setores da cidade e achou ali os pontos críticos para ação, que vão de prédios públicos, a eficiência energética, setor de transporte, de lixo e outros. Só que quando chegou 2017 e o novo presidente, o Trump, decidiu sair do Acordo de Paris, isso acendeu uma luzinha, porque a cidade trabalhava muito inspirada na liderança do governo federal. A saída do Trump de Paris levou imediatamente o prefeito de Nova York a assinar uma ordem executiva que comprometeu a cidade a entregar as metas de Paris, incluindo a meta de aumento de temperatura de 1,5 graus só, que é uma meta super ambiciosa, super difícil de ser alcançada e que levou a cidade a olhar e falar: a gente precisa implementar ações prioritárias agora. Dentre esse monte de ações, tem ações relacionadas à construção, metas e códigos de construção para que os prédios sejam muito mais eficientes. 39% das emissões vem da queima de combustíveis fósseis dentro de prédios por causa de aquecimento, tanto do ambiente como de água, mas também muito disso vem de transporte. 90% das emissões do setor de transporte em Nova York vem de veículos privados. Então a cidade está fazendo e adotando um monte de ações para reduzir o incentivo das pessoas a usarem o veículo privado e também melhorando as opções para que essas pessoas possam ter, alternativa para ter acesso a vários lugares. Essas novas regras elas têm um viés de equidade muito importante, tanto para os prédios, para não aumentar o preço das construções, da moradia para as pessoas, como do transporte, para garantir que as pessoas possam ter acesso às cidades e tudo que ela tem a oferecer. E aí, quais são algumas das metas mais interessantes? Uma delas é fazer com que 80% das viagens na cidade de Nova York sejam feitas de algum modal ativo ou público. Isso significa que de cada 5 viagens, 4 delas seriam feitas ou a pé, ou de bicicleta, ou de metrô, ônibus ou algum outro transporte compartilhado. Isso é fenomenal para você reduzir as emissões, mas também usar muito melhor o espaço público e reduzir outros problemas como congestionamento, poluição do ar, acesso a recursos e as questões de equidade social. Eu moro em Nova York há 6 anos e eu pedalo todo dia para o trabalho, dá uns 7,5 km de pedalada e nesses 6 anos eu vi muitas mudanças acontecerem nas ruas. Algumas ruas elas começaram com uma ciclovia bem pequenininha, tipo essas daqui que tem em São Paulo, colada mesmo onde os carros passam. Outras ruas não tinham ciclovia. Aí essas ruas foram sofrendo aquela dieta, né? As ciclovias foram aumentando de espaço, o espaço para os carros foi diminuindo. Algumas ciclovias em avenidas principais ganharam segregação, então além da ciclovia tem um espaço extra para dar mais proteção ao ciclista. E aí os carros têm vaga para estacionamento. E aí sim 1 ou 2 faixas de rodagem, quando uma dessas faixas não é uma faixa de ônibus. Essas mudanças de uma rua que era feita para carros e de que agora tem calçadas boas, tem ciclovias amplas, tem espaço
para a segurança do pedestre e do ciclista e tem faixas de ônibus para facilitar o rolamento, fazem com que a mobilidade na cidade seja muito mais eficiente. Você não quer ter um carro. Esse aumento do número de viagens por modais ativos, né, bicicleta, a pé, ele está sendo muito bem planejado. Isso inclui, por exemplo, o estabelecimento de áreas prioritárias, onde você precisa colocar mais ciclovias, seja porque as pessoas não têm acesso a transporte público fácil, seja porque são áreas onde ainda você não tem a milhagem necessária de ciclovias, onde você tem muitos acidentes. Então a cidade estabeleceu ali 10 distritos prioritários, ela olhou para esses distritos e viu onde colocar as ciclovias, fez essa mudança acontecer de maneira rápida e criou todo um tecido conjuntivo que permite ao ciclista chegar a qualquer lugar usando a ciclovia, mas também respeita que o ciclista não use a ciclovia. Existe um plano chamado de Visão Zero, de que não deve acontecer nenhuma morte de pedestre ou ciclista na cidade. E isso vem com redução dos limites de velocidade, vem com campanhas de educação dos motoristas, vem com a instalação de semáforos mais eficientes para permitir o fluxo de ciclistas, uma rede de ciclovias muito bem pensada e estruturada, que considera não só as áreas centrais, mas as áreas periféricas e prioritárias. A conjunção disso com o transporte público, com as outras opções que as pessoas têm de transporte, você pode levar bicicleta no metrô, você pode levar bicicleta na balsa, tem ônibus que aceitam bicicletas, e uma visão de introduzir para a cidade a ideia de que o ciclista é um participante ativo, de que é um bem para a cidade e que por isso deve ser respeitado pelos motoristas, pelos outros usuários do espaço público. E depois do anúncio que o Trump ia sair do Acordo de Paris, não foi só Nova York que tomou ação. Tem pessoas que acham que a saída do Trump de Paris foi uma das melhores coisas que aconteceram para a mudança climática, porque ela fez com que várias cidades nos Estados Unidos, são mais de 400 cidades, se comprometessem a adotar ações e planos muito mais ambiciosos. E isso vai acelerar em muito a capacidade dessas mudanças acontecerem de verdade. Existem empresas que estão adotando metas muito mais ambiciosas e fazendo com que essas soluções que o governo federal pode propor e pode orientar, mas que acontecem mesmo dentro dos estados e dentro das cidades, ela se transforma em realidade de uma maneira muito mais rápida e muito mais eficiente. E aí depois das eleições de 2018, que viram novos governadores ou novas assembleias legislativas dos estados serem eleitas, trouxeram momentos muito importantes. Por exemplo, no estado de Nova York, o governador, tendo maioria dos democratas no governo, já está avançando para uma legislação de 100% de energias renováveis no estado em 2040. Isso é fantástico e mostra que esses governos realmente consideram a temática das mudanças climáticas como uma prioridade, visto que foi uma das primeiras coisas que eles usaram a maioria no governo estadual para fazer. Isso vai facilitar em muito que a cidade de Nova York consiga entregar essas metas, já que ela depende da energia gerada no estado. O trabalho conjunto dos níveis subnacionais que vêm e compartilham desse interesse em melhorar a vida das pessoas, em gerar mais empregos, em transformar a necessidade de se lidar com as mudanças climáticas em também uma oportunidade de se gerar empregos e gerar um novo modelo de desenvolvimento, estão sendo veículos muito importantes para redesenvolver a economia desses locais, ao mesmo tempo em que você reduz as emissões e aumenta a resiliência.